por que eu preciso disso? Então, o teu cliente, quando ele está vindo para esse processo de venda, se ele recebeu a tua ligação, ele se pergunta, né, de bate-pronto, por que eu estou precisando disso? Por que eu precisaria disso? Porque sem esse primeiro movimento, a venda ela nem se considera, né, o passo aí do funil de vendas, o próprio passo do funil de marketing. Ele precisa entender que essa necessidade dele, ela precisa surgir já de largada, né? Por que eu preciso disso? E ela surge aí desse momento de necessidade, né? Ele precisa olhar para a situação onde ele está, ele precisa olhar para o momento que ele está passando para considerar será que faz sentido ir para a próxima etapa? Será que faz sentido eu botar aqui as informações nesse formulário para receber uma ligação? Né, João? E aí, qual é o próximo passo aí que a gente considera, então, né, nessa aparição dessa objeção? Ô, Dani, tem uma coisa que é legal comentar sobre essa objeção, porque essa incerteza, essa objeção levantada, inconsciente ou conscientemente, ela vai ser alimentada por uma série de fatores. Isso não vem decorrente só daquele momento que eu estou olhando para a tua página de vendas, que eu estou olhando para a tua oferta do teu serviço ou produto. Ele vem muitas vezes de experiência de compras anteriores. Pô, mas eu já comprei um produto parecido e não funcionou. Ele vem também de percepções pré-existentes de um produto ou coisas que ele já viu. Às vezes ele nem comprou, mas ele já viu algum produto parecido e aquilo traz no consciente dele, não, mas isso aqui é parecido com aquele outro lá e eu não quis. Então, o porquê que eu preciso disso agora, ela vai surgir de uma maneira ou de outra em determinados momentos da jornada de compra do cliente. Porque ele vai analisar inconsciente ou conscientemente diversos fatores que vão influenciar nessa decisão dele. Então ele vai olhar experiências anteriores, produtos que ele comprou anteriormente, produtos que ele tentou ou visitou para comprar. Tudo isso, ele está conectado a essa objeção, que é talvez a primeira objeção universal, que é por que eu preciso disso agora? Ele vai olhar para o momento dele, vai entender, caramba, mas eu não tenho essa dor agora. E aí vem uma coisa muito legal que eu queria até que tu comentasse um pouquinho, que é sobre o nível de consciência do cliente. Eu ia comentar isso agora. A gente teve no evento agora que eles falam muito da jornada do problema, né? E o nível de consciência do cliente, ele passa por essas fases, né? Chega um momento que ele está inconsciente, ou seja, não adianta você ofertar para esse cara que ele jamais vai fazer essa pergunta, né? Por que eu preciso disso? Chega um segundo momento que ele começa já a enxergar o problema. Então, se eu estou consciente do problema, ele só enxerga o problema. Ele ainda não está pensando ainda no nível de solução que eu preciso resolver de alguma forma. Esse momento do entendimento do problema é que ele olha todo dia para aquela situação, ele olha todo dia para aquele fato e ele enxerga o problema. Então, essa jornada de consciência sobre o problema faz com que o teu cliente, ele entenda, em algum momento ele vai fazer essa pergunta, né? Ele vai conseguir responder essa pergunta, por que ele precisa disso? Porque o que a gente faz normalmente, né? O que a gente vê normalmente? Marcas, produtos e soluções ofertando direto o produto. Sim. E aí ele fica muito descasado com o momento do cliente. Ele não consegue fazer a conexão. Parece que aquilo é demais para ele, parece que aquilo, inclusive, que é uma das objeções que a gente vai falar, mas parece que aquilo está muito longe. Então, entenda que na jornada do problema, na tomada de consciência do teu cliente, ele vai ter inconscientemente essa pergunta, que é, por que eu preciso disso? E para ele responder isso, de alguma forma você precisa falar para a consciência dele sobre o problema que ele tem. E aí vem a resposta desse problema, né? Tipo, tá, se eu tenho esse problema, se ele está me falando que esse problema ele pode ser solucionado de alguma forma, então eu preciso dessa solução, eu preciso desse produto, eu preciso desse serviço. Então essa pergunta ela acaba sendo muito no dia a dia respondida pelo próprio marketing, mostrando sobre a ótica da jornada do problema do teu cliente. Sim. E o contexto que ela aparece, Dani, muitas vezes ela é uma objeção mais comum em situações onde o cliente ele não tem uma necessidade imediata de compra. E aí a gente estava até conversando anteriormente que muitas vezes é no processo de educação do cliente, de educação, de conscientização desse cliente, por isso que eu pedi para tu comentar sobre o nível de consciência, é que a gente consegue combater ela, porque quando hoje, principalmente no marketing digital, né, a gente tem a pirâmide da consciência e, cara, tá todo mundo brigando pra aquele cara que já tem... pedacinho, né, que tá todo mundo consciente. Então, esse cara... dificilmente ele vai ter essa objeção. Mas agora, se a gente vai para os outros dois níveis de consciência, muita gente vai ter essa objeção. E quanto mais eu, no processo de educação desse cliente,
quebrar essa objeção que tá surgindo, que é por que eu preciso disso, por que eu preciso disso, mais fácil eu vou conseguir rampar esse cara pro nível de consciência que ele já rompeu essa barreira dessa objeção. Então essa objeção ela é muito comum na situação quando o cliente ele não tem essa necessidade imediata ou que ou claramente definida ou ele não tem essa clareza que ele precisa do produto, né? Então ele não tem essa necessidade imediata e esse produto talvez não seja para ele nesse momento, ou melhor, ele tá pensando nisso que talvez não é para mim nesse momento. E aí como que eu faço para combater essa objeção? De novo, o melhor local para combater essa objeção, por que eu preciso disso, é na hora que eu tô educando o meu cliente. Na hora que eu tô levando conscientização para o meu cliente sobre o meu produto ou serviço. E muitas vezes, nesse momento de educação, nesse momento de que eu tô educando o meu cliente e conscientizando, eu não tô nem falando de produto. Eu tô falando só de dor.